Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. CJ Stroud, né, cara, você justamente usou essa comparação, ambos, né, tiveram aí 2023 um ano muito bom, só que o CJ Stroud foi o ano inteiro, o Love foi finalzinho do ano, e ambos tiveram uma queda muito grande para 2024. Porém, CJ Stroud, eu tendo a concordar contigo, parece que tem mais armas aí, mais skills do que o Jordan Love para conduzir um ataque. Acho que quase inegavelmente o CJ Stroud, o primeiro ano dele, que foi 23, foi muito bom, tanto que foi o Offensive Player of the Year, foi excepcional, com muitas armas. Ele perdeu as armas desse ano que passou. Eu acho que ele foi o Rookie of the Year, né? Rookie of the Year, perdão. Isso. Foi o Offensive Rookie of the Year, porque o defensor foi o Will Anderson. Perdeu a OL e ainda assim, ele, diferente do Love, terminou bem a temporada. Ele estava muito mal esse time do Texans, mas no final da temporada dele, o time continuou perdendo. Mas ele foi bem e ele ganhou o primeiro jogo de playoffs. Esse é outro ponto que não dá pra gente desconsiderar, né? O CJ Stroud foi mal, o time não tava bem, o Texans foi mal. Cara, mas o Texans foi pra playoff e ganhou uma partida. Exato. Então é aquilo que tu falou, tem que levar em consideração vitórias e derrotas. Perfeito. E, enfim, o primeiro ano dele foi melhor que o do Love. Primeiro ano titular, 23, e em 24 muita coisa desandou ao redor dele, ao ponto que a gente até discutia, será que ele é bom assim mesmo, como a gente fala? Mas, cara, sem arma nenhuma, com a pior OL da liga, que foi a 32ª do Texas no final, e daí esse ano o que eles fizeram? Mandaram todo mundo embora. Mas não, vão trazer uma OL do zero pra ele, tá ferrado, coitado. Dito isso ainda, em 2023 ele teve 39 sacks, no ano que ele foi o Offensive Rookie of the Year. Ano passado ele teve 63 sacks, ele perdeu pro Caleb Williams. Mas também a OL dele virou uma coisa medonha. Então, assim, tem que continuar jogando como jogou o final da temporada passada e a OL tem que melhorar um pouco, pelo menos, para ele poder jogar. Eu acho que assim, essa posição dele acima do Love, a gente tem que levar em consideração que quando o Love entrou em campo, o Love não era calor, né? Não era, ele já tinha um bom tempo atrás do Rodgers. 3 anos, né? 3 aninhos ali. Ele entrava para dar uma jogadinha, para entender o playbook. Exato. Montanha, a partir dele temos um novo tier, apesar de que eu queria muito botar o próximo jogador nesse tier. Tá. Então vamos descobrir quem é esse próximo jogador. Na nona posição, Jalen Hurts. E sim, ele está no nosso top 10 aí, para quem acompanhou o programa desde o começo. Lá na cabecinha eu perguntei, né? Porque ele é um jogador polêmico. Tem gente que superestima, tem gente que coloca ele lá para baixo. Enfim, nono lugar para o Jalen Hurts, Neymar. Com os 2 Super Bowls que ele tem, é a defesa de todo mundo que defende ele. Os 2 Super Bowls que ele jogou. Que ele participou, ganhou. Os 2 que ele tem no currículo. Os 2 ele jogou de forma magistral. Não dá para tirar 1 centímetro de como ele jogou, o que ele jogou. Não teria outro quarterback no lugar dele que teria jogado melhor do que ele. Foi excepcional. Entregou o plano de jogo exatamente como precisava ser entregue. Outro quarterback não teria entregue, porque o push dele é algo inexistente. O plano corrido dele é algo excepcional, a liderança dele, a firmeza dele é uma coisa única dele, se é melhor não sei, mas pro time encaixa perfeitamente. Então Jalen Hurts pro Eagles é maravilhoso. E o que ele entregou nos 2 Super Bowls, que é a parte mais importante de toda a NFL, deixa quase impossível tirar ele do top 10. Dito isso, mais um número a favor dele é que nos últimos 3 anos ele tem 91,5 somado pela PFF, o que deixaria ele como o 5º melhor quarterback. Só que dito isso ainda, o percentual dele de big time throw por turnover worthy plays é de 4.6 para 3.2. Não é muito em big time throw. E é bastante para turnover ratio. Então mostra que talvez a assertividade dele, às vezes, não é tão grande quanto deveria. Por isso eu ainda boto ele abaixo. Muita gente já bota ele no top 5. Ele tem que ser o primeiro da prateleira que vem depois do Big Four. Vamos chamar dessa forma, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E eu não acho dessa forma. Eu tenho um pé atrás com o Hurts, apesar de que eu admito, hands down, o cara é clutcher, pau na máquina. Mas eu tenho um argumento contra ele que eu sempre dei, e a gente não vai ver diferente disso nos próximos 2 anos, pelo menos. Ele perdendo por muito, quando ele tem que ser o cara e levar o jogo nas costas, não vendo acontecendo. A gente nunca teve essa possibilidade de ver isso acontecendo. Mas ele tá sempre ou no jogo ou na frente. Ou no jogo ou na frente. O jeito de jogar é diferente. Tanto que nos jogos, quando eles derreteram, que a única amostragem que a gente tem do Hurts sendo ruim é no final de 2023, que eles perderam 6, 7 jogos seguidos, que o Hurts tinha que lançar a bola. Cara, a interceptação, era má leitura, era etc. Então, os 2 Super Bowls dele são muito maiores, as 2 jogadas, os 2 jogos do Super Bowl dele são muito maiores do que esse tempo que ele foi mal. Mas eu preciso deixar isso no resumo dele. Muito bom, cara. Eu gosto muito do Jalen Hurts em nono lugar. Eu acho que encaixa perfeitamente porque ele fica nesse meio termo, né? Vamos colocar ele numa prateleira única.
A outra fecha uma prateleira, agora Jalen Hurts sozinho em nono e nós vamos para outra prateleira. Eu acho que até colocaria ele nessa de cima mesmo, sabe, cara? Porque tem uma parada do Jalen Hurts, que foi o que eu defendi naquele programa que a gente fez. A gente fez um tier list de QBs ali, eu, Montanha e o Éder. E eu defendi o fato de que o Jalen Hurts, cara, tem a parte do liderar o time. Ser um líder. Tipo, o time do Eagles olha pra ele e fala, cara, é o nosso QB, o que ele fizer, pau na máquina, aquilo que tu falou. E, cara, tu não consegue tirar isso. Quando tu olha pra outros quarterbacks, e aí não posso tirar o Tua dessa discussão, tu olha, ele tá lá, olhando pra cima, pensando na vida. É que às vezes ele tá um pouco tonto só. E tu olha pro Jalen Hurts, cara, não, cara, o cara tá ali, ele é clutch, como tu falou, né, Neymar? Às vezes pode ser... A liderança eu botaria ele no top 5. Então acho que não tem como a gente desassociar deixa isso. ele nessa próxima prateleira, então. Tá bom. 8º lugar, Montanha. Bora. Justin Herbert. Cara, e aqui também é um nome polêmico, né, cara? A frase do Éder, né, que veio daquele programa nosso lá de discutir, que ele fala assim, o Justin Herbert, ele é um golfezinho. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Concordamos, né? Cada um com a sua opinião, mas é um absurdo. Neymar, fala um pouquinho do Justin Herbert, o quarterback que nós veremos aqui no Brasil, galera, em setembro, segundo jogo da temporada, na sexta-feira, ele versus Patrick Mahomes. Olha o tamanho desse jogo. É o 8º lugar do Power Ranking do Neymar contra um cara que tá à frente desse Power Ranking. Excluindo playoffs, valendo carreira agora. Daí valendo carreira, tu não pega aquela amostragem de 2, 3 anos, porque os últimos... Vamos lá, já vou pro Mahomes, que tá um pouco mais acima do que ele. Excluindo o Mahomes, porque os últimos 2 anos o Mahomes não é aquilo tudo, mas a carreira do Mahomes a gente tá discutindo que talvez é a maior da história. Então, excluindo playoffs, o Herbert só perde pro Mahomes em carreira pela PFF, pela qualidade de atleta que tem. Ou seja, quando o jogo não é clutch, quando não tá valendo nos playoffs, esse cara é um monstro. Se existe um cara que não valendo clutch, não vou chamar de o melhor porque existe o Mahomes, é o melhor quarterback da NFL, tá na tela, é o Herbert. E olha que ele já passou por outros técnicos que vamos tentar chegar. Agora sim. Agora com o Jim Harbaugh é uma outra vida, tanto que o ano que passou não era por ele quando o time tava ganhando, quando ficou só na mão dele o negócio não ficou mais tão legal. Só que ele é excepcional. Eu sou do time que defende ele, né? Ele é um cara que divide muita opinião. Tem quem não coloca ele nem no top 10 de jeito nenhum. Eu sou o cara que ainda bota ele perto do top 5. É que falta, no caso dele, ali, as vitórias em playoff. Exato. Falta trazer o resultado. Mesmo valendo os playoffs, ele é o 6º overall grade da PFF nas últimas 3 temporadas. Então ele merece estar num top 8, pelo menos. Mas, infelizmente, em playoffs, ele protagonizou, para a tristeza dele, as piores derrotas de um time nos playoffs. Aquela contra o Jacksonville Jaguars é uma, que o time tava 4 postes de bola na frente. E teve outra, só não tô me lembrando agora de cabeça. Talvez o pessoal do chat me ajuda. Ele 2 vezes já chegou nos playoffs, cara. Esse ano ao menos uma a gente leva. Não deu. Então, assim, por isso que eu falei que talvez ele... Esse tier que ele tá alçado pra mim, que é um tier antes do último, é muito pra ele e é pouco pra ele ao mesmo tempo. É um cara que tem um teto enorme. Acho que esse ano a gente vai descobrir. Já discuti em outros programas que apesar do Chiefs ser o Chiefs, é difícil bater num time que tem a Mahomes e Andy Reid. Tanto o Chargers quanto o Broncos têm times para ficar na frente do Chiefs esse ano. 7º lugar, Montanha. Jayden Daniels, o Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year do ano passado. Um cara que, como você falou, bateu todos os recordes aí de um QB, que inclusive alguns recordes eram do Justin Herbert. Então, cara, ele fez um ano excelente, pegou o time do Commanders que ninguém esperava muita coisa, que estava num processo de rebuild, e alavancou lá para um time que jogou a final de conferência. Cara, um resultado absurdo, merecedor aí do 7º colocado. Com o CJ Stroud e com Love não era calor, mas enfim, beleza, eles alçaram, vou falar do CJ Stroud, ele alçou voo alto também, mas teve um ano ruim, né? Teve um slump year. No caso de Jayden Daniels, porra, a amostragem acabou de acontecer. E se acontecer de novo, como é que tu bota ele tão alto? Cara, tem muito analista que bota ele em 5º, porque tem os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e ele em 5º sozinho, num tier só pra ele. Pô, mas foi só um ano, cara, a gente tava falando de amostragem. Cara, mas ele bateu todos os recordes de rookie. Ele é o único rookie na história com 90.6 pela PFF em qualidade de atleta. E um detalhe muito importante, ele não teve só números que te deixam embasbacado com um time que não era tão bom, um time com head coach novo, offensive coach novo, veio tudo novo pro cara. Não é o suficiente isso. Ele jogou machucado boa parte da season, porque ele trincou as costelas, porque ele achou que podia correr que nem correr no college. Não é o suficiente isso. O grande ponto do quarterback, ser clutch, ser decisivo e ser calmo. Foi exatamente o que ele foi nos playoffs. O cara levou o time pros playoffs no primeiro ano e ganhou o jogo. Calmo, cara, tranquilo, meu time tá atrás, deixa pra mim, vamos virar isso aqui. Cara, ele era clutch e decisivo sendo um rookie. Isso é mágico. Só que eu não tive coragem de botar ele em 5º.
Cara, porque aí eu acho que a gente tem a amostragem. Aí a gente precisa ver mais um ano dele. Ano passado mesmo, como você falou, o Neymar, ele teve durante a temporada uma queda. Ele começou muito bem, teve uma queda, uma barrigada, de repente ele termina muito bem. Então a gente viu, isso é um ponto positivo dele. A gente viu ele oscilar e voltar. Isso. Ele não caiu e ficou ali, voltou, né? Então acho que é um ponto extremamente positivo. Talvez seja o cara aí que estejamos mais curiosos para ver o resultado da performance, além aí do J.J. McCarthy, que nós falamos lá no começo. Cara, tem outros que eu tô mais curioso. Então beleza. 6º lugar, Montanha, vamos passar, por favor? Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.